Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. No vídeo de hoje vamos dar sequência ao assunto do vídeo passado, quando começamos a falar sobre os tipos de Cristo no Antigo Testamento. No primeiro vídeo, nós demos ênfase nos tipos de Cristo apresentados por Moisés. Hoje nós vamos dar sequência nos outros tipos de Cristo que aparecem na Bíblia. Então vamos ao primeiro dele. Josué. Josué capítulo 4, verso 14, cujo nome significa salvação. Josué foi aquele que conduziu o povo até a terra prometida. Assim também como Cristo também é o Salvador que vai nos conduzir até a terra prometida, que é o lugar que ele tem preparado para nós na eternidade. Um outro tipo de Cristo que aparece também no livro de Josué, no capítulo 20, do verso 1 ao 9, são as 6 cidades de refúgio. Então essas cidades de refúgio eram um abrigo para o criminoso arrependido. Ali ele tinha abrigo. Assim também, Cristo, ele é o refúgio do pecador arrependido. Outros tipos de Cristo agora, que aparecem no livro de Juízes, são exatamente os juízes que apareceram no livro. Se formos pegar os nomes de cada um dos juízes que apareceu, cada um deles tem características messiânicas, que somando essas características, nós encontramos a pessoa de Cristo. Vamos aos nomes dos juízes que aparecem. O primeiro deles, Otniel, Juízes 3, verso 9, cujo nome significa leão de Deus. Ou seja, Jesus também, ele é o leão de Deus, pois ele é o leão da tribo de Judá. Outro juiz que aparece em Juízes 3,15 se chama Eude, e o nome Eude significa união, força. Ou seja, Jesus também é aquele que traz união, é aquele que traz comunhão, é aquele que traz força, porque ele é o Deus forte. Mas também no livro dos Juízes, capítulo 6, verso 21 e 23, aparece ali uma teofania, que é o anjo do Senhor. Então não foi um anjo qualquer, mas foi um anjo do Senhor, que é uma teofania. E o que é teofania? São as vezes que Jesus apareceu escondido em mistério no Antigo Testamento na forma de um anjo. Então é chamado o anjo do Senhor. Então ali aparece a Gideão, o anjo do Senhor. E uma prova que era Jesus ali em teofania é que aquele anjo ele recebeu a oferta de Gideão. E anjos não podem receber adoração, não podem receber oferta. Então ali era o próprio Senhor que estava em mistério no Antigo Testamento. O outro juiz se chama Tola, e Tola significa vermelho, escarlate. Então Juízes 10, 1. Então Jesus também é aquele que derramou seu sangue escarlate, seu sangue vermelho, para o perdão dos nossos pecados. Outro juiz, Jair, significa ele iluminará, aquele que ilumina, aquele que tem luz. E Jesus é exatamente aquele que veio para iluminar, para trazer luz à nossa vida. Então Jair está em Juízes 10, verso 3. Outro que aparece no livro de Juízes, capítulo 11, do verso 1 a 11, é Jefté. Jefté significa Deus abre, libertador. A princípio ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas os homens levianos, ou seja, pecadores, se ajuntaram a ele e ele se tornou cabeça deles. Então Jesus é exatamente isso também. Ele é o libertador, é aquele que abre as correntes e aquele que os pecadores se ajuntaram a ele e fez cabeça. Essa era a nossa condição, éramos pecadores desprezados, mas nos ajuntamos a ele e ele hoje é o cabeça da igreja. Outro juiz que aparece está em Juízes 12:8, que se chama Ibzan, e o nome Ibzan significa ilustre. E ele é esse homem ilustre, ele era de Belém, diz a palavra. Jesus também foi ilustre, não foi, ele é ilustre e também nasceu em Belém quando ele veio como um homem ilustre, perfeito a esta terra. Outro juiz que aparece é Elon, Juízes 12:11, e Elon significa carvalho forte. Jesus é este carvalho forte. E onde está a força dele? A força dele está em vencer a morte. O anjo do Senhor aparece novamente, esses 13, versos 17 e 18. O anjo do Senhor, ele fala o nome dele. Ele fala assim, que o nome dele é maravilhoso, que bate com aquilo que Isaías falou
em Isaías 9:6, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então esse anjo, ele se apresenta para Manoá com o nome de maravilhoso. Então mais uma teofania de Cristo ali no Antigo Testamento. O outro juiz, Abdon, Juízes 12:13, cujo nome significa servil, aquele que veio para servir. E Jesus, ele veio nessa terra exatamente para isso, para servir. Então ele veio servir a humanidade. E a maior prova foi ele se entregar pelos nossos pecados. O outro tipo de Cristo, o outro juiz que aparece ali, em Juízes 16, verso 19, é Sansão. Características de Sansão, suas 7 tranças, representando os 7 Espíritos de Deus, a sua morte de braços abertos, quando ele se escora naquelas pilastras para derrubar o templo de Dagon. Então, a sua morte de braços abertos, então ali ele se entregou para destruir os inimigos do seu povo. Jesus também morre de braços abertos para destruir o nosso inimigo. Um detalhe, alguns chegam a dizer, olha, Sansão se suicidou, mas suicídio não é pecado? Não, Sansão não se suicidou. Sansão se sacrificou, não foi um suicídio, foi um sacrifício para que os inimigos do povo fossem destruídos. Então Jesus também não se suicidou na cruz. Jesus se sacrificou para que o inimigo da nossa alma fosse vencido e nós pudéssemos ser hoje vencedores na sua presença, lavados e remidos pelo seu sangue. O outro nome agora, saindo do livro de Juízes e na sequência entrando no livro de Ruth, aparece ali a pessoa de Boaz, que foi o remidor de Ruth, assim também como Cristo é o nosso remidor. Na sequência, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, verso 20, aparece ali o próprio profeta Samuel, o profeta que ouvia a voz de Deus. E 1 Samuel 9:6 o chama de homem honrado, o homem honrado que aponta o caminho. Jesus também é este homem honrado que aponta o caminho. Outro símbolo de Cristo no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 14, é a Arca da Aliança, símbolo da presença da glória de Deus no meio do seu povo. Outro tipo de Cristo no Antigo Testamento, o rei Davi, 1 Samuel 16:18, características dele, sabe tocar, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença e o Senhor é com ele. São exatamente características messiânicas, características de Cristo. Alguns detalhes. Davi expulsou o espírito mau de Saul. Cristo também expulsa maus espíritos. Davi venceu o leão, o urso e o gigante. Então, Jesus também ele venceu os nossos inimigos. Davi começou seu reinado aos 30 anos de idade. 2 Samuel 5:4. Jesus também começou seu ministério aos 30 anos de idade. Vamos a outro tipo bíblico de Cristo. O profeta Elias, porque o nome Elias significa só o Senhor é Deus. E Elias ele faz 8 grandes milagres, 8 grandes sinais no seu ministério. O primeiro deles ele fez parar de chover, 1 Reis 17:1. O segundo multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija da viúva, 1 Reis 17:16. Ressuscitou o filho da viúva, no capítulo 17, versos 19 e 24. Fez cair fogo do céu, 1 Reis 18:38. Fez chover novamente, 1 Reis 18:41. Fez cair fogo do céu e consumiu 50 soldados, 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Fez cair fogo do céu e consumiu soldados pela segunda vez, no verso 12. E foi arrebatado em vida, 2 Reis 2:11. Então, assim como seu ministério foi marcado por milagres, por sinais, Jesus também, que só o Senhor é Deus, é uma expressão que se atribui a Ele, seu ministério foi marcado também por grandes sinais da parte de Deus. Outro símbolo de Cristo no Antigo Testamento é Esdras, cujo nome significa auxílio, socorro. Esdras liderou o novo êxodo da Babilônia e ele reconstruiu o templo. Neemias, outro símbolo de Cristo, que é Jeová conforta, reconstruiu os muros e as portas. Então o livro de Neemias é um livro que fala da restauração. Então Cristo também é o nosso restaurador. O quarto homem da fornalha, que aparece em Daniel 3:25,
Jesus afirmou que era ele que estava ali, em Mateus 18, 20. Porque se você ver lá em Daniel, fala que os 3 jovens foram lançados dentro da fornalha, atados, amarrados. E Jesus chega lá em Mateus 18 e fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ou seja, amarrados, juntos no meu nome, ali estou no meio. E o 4º homem apareceu exatamente no meio ali dos 3. Outro tipo de Cristo, Mardoqueu, aparece no livro de Esther, era o judeu que ficava na porta do palácio, o judeu que livrou o rei da morte e ficou registrado no livro do reino. Temos até um vídeo no canal falando sobre isso. Então Jesus também, ele é a porta. E no livro do reino, que é a Bíblia, está registrado tudo sobre ele. Aquilo que ele fez para nos livrar da morte. O amado, que aparece no livro de Cantares, então é também outro símbolo de Cristo. O profeta Jeremias significa Jeová estabelece. É o profeta que chorava pelo povo. Então Jesus também veio para restabelecer e ele chorou por Jerusalém. Ezequiel, o profeta Ezequiel, significa Deus fortalece, é o significado do seu nome. E Jesus é aquele também, ele é o Deus forte que também nos fortalece quando nós necessitamos. Oséias, cujo nome é salvação, Oséias amou uma mulher que o traía. E Jesus ele faz o mesmo. Mesmo nós sendo infiéis, às vezes o traindo, ele continua nos amando com seu amor incondicional. O profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e Jesus falou de Jonas como um tipo da sua morte e ressurreição, em Mateus 12, 39 e 40. Portanto, irmãos, nós concluímos assim esse segundo vídeo mostrando os outros tipos de Cristo. Então, é a prova de que Jesus ele ensinou tipologia. Então, quando ele falou que estava escrito sobre ele, ele estava se referindo a todos esses tipos que nós mostramos no primeiro e nesse segundo vídeo. Chegamos assim ao final desse vídeo e gostaríamos de pedir agora que você não deixe de dar aí o seu like, seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E ao se inscrever vai aparecer o sininho de notificação. Clique em cima do sininho que o YouTube vai te avisar todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos, amigos, os irmãos de igreja, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Deixe aí sua sugestão de assuntos que você gostaria de ouvir no canal e na medida do possível vamos estar trazendo esses assuntos. Fique assim com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua casa.